A Terra foi palco de uma invasão alienígena completamente inesperada. Mas, curiosamente, não era a primeira vez que seres de outro planeta visitavam nosso lar. No emblemático dia 2 de julho, uma vasta sombra se projetou sobre a Lua, exatamente no local histórico onde a missão Apollo 11 havia deixado um legado humano, incluindo um módulo lunar e a bandeira dos Estados Unidos. Acompanhada por uma série de vibrações enigmáticas, essa sombra enigmática tinha o poder de apagar literalmente as pegadas deixadas pelos astronautas da Apollo. A fonte desses eventos misteriosos era nada menos que uma gigantesca nave espacial que se aproximava da Terra. Lá no Novo México, um jovem e entusiasmado estagiário do SETI, uma base de pesquisa, durante uma madrugada de observações, capta um sinal anômalo. Ele não perde tempo e desperta seu chefe, que, percebendo a gravidade do momento, exige a imediata verificação da origem do sinal. A perplexidade toma conta de todos ao descobrirem que o sinal vinha diretamente da Lua. No coração estratégico dos Estados Unidos, o Pentágono, o general William, é abruptamente informado sobre o fenômeno. Eles lhe mostram imagens de radar de um objeto colossal se aproximando da Terra, com um quarto do tamanho da própria Lua. Surpreso, William questiona se poderia ser um asteroide, mas a resposta que obtém é ainda mais alarmante. O objeto está desacelerando deliberadamente. Ele não hesita e faz uma ligação urgente para o secretário de Defesa, que se encontra na Casa Branca. Enquanto isso, o presidente Thomas Whitmore, um ex-piloto da Força Aérea cuja popularidade vinha declinando desde sua eleição, é despertado por uma ligação preocupante. Thomas, que vem sendo criticado pela mídia por sua juventude, recebe a chocante notícia através de Constance, a diretora de comunicações da Casa Branca. A nave-mãe alienígena causa um caos colidindo com satélites. Em Nova York, a vida segue seu curso peculiar. David, um técnico, está jogando xadrez com seu pai, Julius, um fervoroso defensor do meio ambiente, que aproveita o momento para repreender o filho sobre o uso de copos plásticos. Além disso, Julius comenta sobre o anel de casamento que David ainda usa, mesmo estando divorciado há 3 anos. Já no trabalho, em uma empresa de cabo, David nota que algo não está certo com as transmissões, aumentando seu receio sobre os estranhos eventos do dia. Por fim, do outro lado do país, Russell Case, um piloto de combate aposentado, enfrenta a reprimenda de seu filho Miguel por ter limpado o campo errado. Russell, conhecido por seus problemas com a bebida, enfrenta um novo desafio. Enquanto isso, no espaço sideral, várias naves em forma de disco começam a se separar da enorme nave-mãe, avançando em direção à Terra. A situação se agrava quando o presidente Thomas Whitmore e o general Albert, o secretário de Defesa, recebem notícias alarmantes. A maioria dos satélites de defesa está falhando, comprometendo a obtenção de informações vitais. As naves alienígenas avançam em direção a grandes cidades e capitais ao redor do mundo, espalhando o pânico entre as pessoas. O presidente descobre que uma dessas naves está a caminho de Washington, D.C., e é aconselhado a evacuar. Contudo, determinado a manter a calma pública, ele decide permanecer na Casa Branca, enquanto ordena ao general Albert que garanta a segurança dos demais funcionários do governo em um local seguro. Enquanto isso, em Nova York, David, um técnico que trabalha com satélites, detecta o mesmo sinal estranho vindo de um deles. Após uma análise detalhada, ele percebe que o sinal está diminuindo gradativamente e será completamente interrompido em 7 horas. Paralelamente, Russell enfrenta o escárnio da comunidade local. Apesar de suas repetidas advertências sobre suas experiências de abdução alienígena, ninguém leva suas histórias a sério. No entanto, no momento em que o ridicularizam, uma das naves surge imponente no céu. Em cenas simultâneas, naves similares se posicionam sobre cidades-chave como Los Angeles, Nova York e Washington, D.C. Em Los Angeles, o piloto da Força Aérea, Steven, está em um sono profundo ao lado de sua namorada Jasmine. Dylan, o filho de Jasmine, tenta acordá-los para alertar sobre a nave, mas eles confundem os tremores com um terremoto e voltam a dormir. Em Nova York, David observa um dos discos voadores e tem um estalo sobre o sinal que estava analisando. No mesmo momento, o presidente Whitmore se prepara para uma transmissão nacional, apelando para que a população não entre em pânico e fique em suas casas. Em Los Angeles, Steven finalmente se depara com o disco voador e, junto com Jasmine, fica aterrorizado com a visão. De volta a Nova York, David compartilha com seu chefe uma descoberta alarmante. Os discos estão estrategicamente posicionados sobre as principais cidades globais porque o sinal que está diminuindo não é apenas um sinal, é um cronômetro. Quando chegar a 0, em exatamente 6 horas, os discos iniciarão um ataque coordenado. Ele tenta comunicar sua teoria a Constance, sua ex-esposa e atual funcionária da Casa Branca, mas ela não atende a ligação. Steven é convocado de volta ao serviço, e Jasmine fica angustiada, preocupada com a segurança dele. Paralelamente,
David procura seu pai, Julius, e pede uma carona urgente até a Casa Branca. Enquanto dirigem pelas ruas agitadas, Julius, sempre cético, questiona a necessidade da viagem, comentando que a Casa Branca provavelmente já está ciente da situação e que não precisariam da ajuda de alguém que, apesar de ter passado 8 anos no prestigioso MIT, acabou como um simples técnico de cabo. Em outro lugar, Miguel assiste à televisão e vê Russell aparecer nas notícias, desesperadamente tentando convencer a todos de que os alienígenas têm estudado os humanos há anos e que ele próprio foi sequestrado por eles. Logo após, Russell retorna para casa, alarmado, e insiste para que Miguel prepare as malas para fugirem. Enquanto isso, na base militar, Steven recebe uma notícia desanimadora através de uma carta da NASA. Sua candidatura a astronauta foi rejeitada. Seu amigo Jimmy tenta consolá-lo e, durante a conversa, descobre que Steven planeja pedir Jasmine em casamento. Jimmy então comenta que Steven nunca conseguiria ser astronauta se casasse com uma stripper, revelando inadvertidamente a profissão de Jasmine. David finalmente chega à Casa Branca e consegue falar com Constance. Ele pede uma reunião urgente com o presidente, e apesar de Constance estar visivelmente irritada, ela acaba cedendo. Simultaneamente, as Forças Armadas preparam um helicóptero equipado com um dispositivo de comunicação visual e o enviam em direção ao disco voador. Thomas se encontra com David, que revela ter descoberto que o sinal alienígena vinha dos próprios satélites terrestres, indicando que os alienígenas estavam utilizando a tecnologia humana contra eles para coordenar um ataque. David mostra a Thomas a contagem regressiva para o ataque. A tentativa de comunicação com o disco voador falha quando os alienígenas abatem o helicóptero. Percebendo as intenções hostis, Thomas ordena a imediata evacuação das cidades. David e Julius são evacuados junto com a equipe da Casa Branca, enquanto Thomas também deixa o local. Sua esposa é evacuada de Los Angeles, e no momento que ela entra no helicóptero, os discos sobre as cidades começam a se abrir. Sentado no avião, David vê a contagem regressiva chegar a 0 e os discos liberarem uma devastadora arma de destruição em massa, que nivela cidades inteiras num piscar de olhos. O avião do presidente mal consegue escapar da explosão. Enquanto isso, presa em um túnel e vendo a explosão pelo retrovisor, Jasmine pega Dylan nos braços e corre desesperadamente para se salvar. No amanhecer do dia 3 de julho, um ar de pesar permeia o avião presidencial. O presidente Thomas está mergulhado em remorso, lamentando não ter ordenado as evacuações mais cedo. Enquanto isso, Jasmine emerge do túnel, seus olhos se abrindo para o cenário desolador de Los Angeles, cujos destroços mostram uma imagem sombria do poder destrutivo dos alienígenas. No campo de batalha aéreo, Steven e seu companheiro piloto Jimmy se preparam para um contra-ataque audacioso ao disco voador que paira ameaçadoramente sobre Los Angeles. Enquanto voam através do céu carregado de fumaça e escombros, Steven é assolado pela incerteza sobre o destino de Jasmine, questionando-se dolorosamente sobre sua decisão de não levá-la para a segurança da base militar. O esquadrão se aproxima do disco voador com determinação, lançando mísseis na tentativa de perfurar sua defesa. No entanto, uma revelação chocante vem à tona. O disco está envolto por um escudo protetor impenetrável. Nenhum dos mísseis consegue atingir seu alvo. Em resposta, os alienígenas lançam seus próprios caças, igualmente protegidos por escudos. O confronto se torna desigual, e a maioria dos jatos humanos é destruída antes mesmo de receber a ordem de recuo. No calor da batalha, Jimmy e Steven tentam manobrar seus caças, mas Jimmy é superado, e seu jato é atingido, desintegrando-se no ar. A base militar de onde partiram também não escapa ao ataque alienígena, sofrendo um ataque devastador. Enfurecido e movido pelo desejo de vingança pela morte de seu amigo, Steven engana um caça alienígena, fazendo-o colidir contra as paredes de um desfiladeiro. Ele lança um paraquedas para cegar temporariamente o piloto alienígena, que, desorientado, não consegue evitar o impacto. Steven se aproxima do caça acidentado e enfrenta o alienígena que emerge dele, desferindo um soco que o nocauteia. Com um tom de desafio, ele diz: "Bem-vindo à Terra." De volta ao avião presidencial, o clima é tenso. David escuta uma conversa entre o general Albert, Tom e William sobre a possibilidade de lançar mísseis nucleares contra os alienígenas. Ele expressa veementemente sua discordância, alertando sobre as catastróficas consequências que tal ação traria não apenas para os alienígenas, mas também para eles mesmos. Quando tentam silenciá-lo, Julius intervém em defesa de seu filho, apontando como David foi crucial até agora. Em meio ao debate, Julius insinua que o governo tem conhecimento sobre os alienígenas há décadas, operando secretamente na Área 51, desde o famoso incidente em Roswell. Thomas tenta desmentir, mas o general Albert interrompe, admitindo que a realidade é um pouco mais complexa. Enquanto isso, nas ruínas de Los Angeles, Jasmine não perde tempo. Ela encontra um caminhão e começa a resgatar os sobreviventes,
ajudando entre eles Marilyn, a esposa do presidente. Ao arrastar o corpo do alienígena nocauteado pelo deserto, Steven se depara com um grupo de acampantes em evacuação, liderados por Russell e sua família. Ao mencionar uma base misteriosa avistada enquanto sobrevoava o deserto, Russell reage com surpresa, afirmando que não há registro de tal instalação no mapa. Steven, enquanto sobrevoava o deserto, avistou o que agora se revelava ser Área 51, um segredo bem guardado até mesmo de figuras como o presidente Thomas. Ao chegar à base, Thomas confronta o general Albert, exigindo explicações sobre por que ele foi mantido no escuro a respeito de tais instalações e operações. O general justifica que era necessário para que o presidente pudesse ter uma negação plausível em situações como essa. Na base, o Dr. Okun apresenta a Thomas o caça alienígena recuperado do famoso incidente de Roswell, junto com os corpos de 3 alienígenas que morreram no acidente. Ele explica que, embora os corpos alienígenas sejam frágeis e perecíveis como os humanos, a tecnologia deles é avançadamente superior. Okun também revela que os alienígenas não possuem cordas vocais, utilizando uma forma de telepatia para se comunicarem. Enquanto isso, Steven chega à Área 51, com o corpo do alienígena que nocauteou, ganhando autorização imediata para entrar na base. Thomas é informado de que outras cidades importantes, tanto nos Estados Unidos quanto ao redor do mundo, foram destruídas, com várias bases da OTAN atingidas, deixando as forças armadas severamente debilitadas. Durante sua estadia na base, Jasmine e Marilyn têm um momento de conexão, discutindo abertamente sobre a carreira de stripper de Jasmine. Em um desenvolvimento perturbador, durante a autópsia do corpo do alienígena trazido por Steven, o alienígena inesperadamente desperta. Ele sequestra telepaticamente Okun, matando os demais médicos na sala. Quando Thomas chega, o alienígena utiliza as cordas vocais de Okun para se comunicar, rejeitando qualquer oferta de paz entre as espécies. Após tentar torturar Thomas telepaticamente, William intervém e mata o alienígena. Através da conexão telepática, Thomas percebe a verdadeira natureza dos alienígenas. Eles são comparáveis a gafanhotos espaciais, devastando planetas para consumir seus recursos naturais. Com essa revelação, Thomas ordena o lançamento de mísseis nucleares. Enquanto isso, Steven, preocupado com Jasmine, rouba um helicóptero e voa de volta para Los Angeles. David e Constance têm uma discussão emotiva sobre seu casamento fracassado. Constance expressa que desejava ser parte de algo grandioso, sentindo que David não compartilhava de sua ambição. David, por outro lado, defende que seu casamento era o algo especial ao qual ele se dedicava. Finalmente, Thomas observa os mísseis nucleares sendo lançados em direção ao disco sobre Houston. Por um momento, parece que o ataque foi bem sucedido, mas a confirmação visual logo revela que o disco sobreviveu ao impacto. Com a situação parecendo sem esperança, todos estão desolados, sem saber como reagir. Em um momento de desespero pessoal, Steven consegue resgatar Jasmine e Marilyn, mas a situação toma um rumo trágico quando Thomas visita Marilyn no hospital. Lá, ele recebe a devastadora notícia de que ela está com hemorragia interna e que é tarde demais para salvá-la. Nos últimos momentos, Thomas segura Marilyn, observando-a partir em paz, uma perda que o deixa profundamente abalado. No amanhecer de 4 de julho, Julius encontra seu filho David, desanimado e embriagado no chão. Preocupado, ele aconselha David a se levantar para evitar um resfriado. Estranhamente, esse comentário desencadeia uma faísca de inspiração em David. Ele convoca todos para a sala onde está guardado o caça alienígena acidentado e demonstra como pode desabilitar o escudo da nave implantando um vírus de computador, utilizando o sinal alienígena que havia decifrado anteriormente. David propõe um plano audacioso: usar o caça para acessar a nave-mãe e implantar o vírus, o que derrubaria os escudos de todos os discos e caças alienígenas na Terra, permitindo um contra-ataque global. O general Albert considera a ideia insana, argumentando que ninguém na Terra teria a qualificação necessária para pilotar tal caça. Porém, Steven se apresenta, afirmando que, após observar as manobras dos alienígenas, sente-se preparado para assumir o desafio. Thomas, impressionado e desesperado por uma solução, aprova o plano. Quando Albert tenta dissuadi-lo, Thomas o demite, colocando toda a fé no sucesso da missão. Enquanto as forças de diferentes nações são coordenadas para um ataque unificado, a falta de mão de obra obriga o exército a recrutar qualquer pessoa com experiência de voo que esteja nas proximidades da base. Russell, lembrando-se de suas histórias de abdução, se voluntaria. David e Steven, com o caça agora equipado com uma arma nuclear, preparam-se para voar diretamente até a nave-mãe. Constance, preocupada com a segurança de David, suplica para que ele deixe outro assumir a tarefa. No entanto, David decide abraçar a ambição que uma vez lhe faltava e se compromete a salvar o mundo. Em um momento de união, Jasmine e Steven decidem se casar antes da missão, com David e Constance como testemunhas. Durante a cerimônia,
Constance percebe que David ainda usa seu anel de casamento e, tocada, segura sua mão amorosamente. Thomas, antes do início do ataque, reúne todos os pilotos que estão palpavelmente nervosos e faz um discurso inspirador. Ele lembra a todos que neste dia da independência, eles estão lutando não apenas por um país, mas por toda a humanidade, que se recusa a desaparecer sem lutar. Motivados por suas palavras, os soldados se preparam para a batalha. E Thomas, num gesto de liderança e solidariedade, junta-se a eles no campo de batalha. Steven e David pilotam até a nave-mãe e conseguem atracar com sucesso. Sem perder tempo, iniciam o processo de carregamento do vírus que esperam ser a chave para derrotar os alienígenas. Enquanto isso, Thomas está engajado na batalha aérea, disparando mísseis contra o disco alienígena. O primeiro míssil falha, mas o segundo acerta em cheio, marcando o início de um confronto feroz. Os humanos infligem danos significativos, destruindo a maioria dos caças alienígenas, mas o disco resistente se prepara para lançar sua arma principal. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, independência, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Com os mísseis se esgotando, Thomas ordena que qualquer um que tenha munição restante tente derrubar o disco. Russell, chegando ao local, descobre que seu último míssil está travado. Movido pelo amor aos seus filhos e pela determinação de proteger a humanidade, ele toma uma decisão heróica. Sacrifica-se voando diretamente para o feixe da arma principal do disco, causando uma pane que resulta na destruição total do disco. Thomas instrui William a espalhar a estratégia de ataque ao redor do mundo para que outros possam replicar a façanha de Russell e derrubar os demais discos. Enquanto isso, a situação de David e Steven torna-se crítica quando sua nave é capturada. Eles percebem que a única saída é um ato final de sacrifício: implantar a bomba nuclear. Milagrosamente, a explosão liberta seu caça da sala de controle alienígena. Steven, com habilidade, pilota a nave para fora da nave-mãe, escapando por pouco da explosão que se segue. Com a nave-mãe destruída, discos alienígenas começam a cair pelo globo, sinalizando a vitória da humanidade. Thomas retorna à base, onde é recebido com aplausos e reconhecimento por sua liderança corajosa. A ansiedade sobre o destino de David e Steven é aliviada quando é avistado um objeto entrando na atmosfera sobre o deserto. Em um momento de alívio e celebração, Thomas, William, Jasmine, Dylan, Constance e Julius dirigem-se ao deserto para receber os heróis que retornam. Enquanto observam os destroços da nave-mãe caírem na terra, a filha de Thomas se aproxima, desejando-lhe um Feliz 4 de Julho. E assim o filme se encerra.